de projetos, a gente vai focar já na parte dos projetos estruturais. Existem três tipos de configuração de padrões, tem os criacionais, os estruturais, e a gente já falou dos criacionais, aí o nosso foco agora para a segunda unidade vai ser os comportamentais e os estruturais. Então, já vimos cerca de 6 padrões, se não me engano, e agora a gente vai ver mais 8 relacionados aos padrões e projetos estruturais. Parece ser, tipo, muitos padrões, eu poderia focar em apenas alguns desses, mas eu achei interessante falar mais dos padrões do que propriamente dito dos outros tópicos que tem na ementa. Esses padrões são bastante importantes, ele também até em termos de disciplinas curriculares, eles são conhecidos como padrões de projetos, né? Então, esse subtópico está dentro dos métodos avançados de programação. E nas aulas passadas a gente focou nos projetos de forma criacionais, que foi na criação de objetos. E, nesse caso, o nosso foco agora vai ser para a estrutura do programa, que vai me dar uma melhor flexibilidade no código, certo? Então, esses projetos envolvem a estrutura, ou seja, comportamento relacionados à parte estrutural do código. Então, a principal pergunta que a gente tenta responder é essa: como é possível estruturar diversos objetos e classes de forma extensível e flexível? Sempre estamos pensando aqui em encontrar, basicamente, uma melhor forma de flexibilidade do seu código, ou seja, a parte também de manutenção, ou seja, ter um código que seja mais desacoplado possível, certo? Então, podemos reaproveitar algumas características de objetos ou de instâncias, ou até mesmo relacionado a interfaces ou classes que a gente quer se referir, certo? Então, as principais características que a gente vai começar a falar agora é o que são esses projetos estruturais, entender a sua importância. Nos próximos segmentos de vídeo a gente vai falar justamente dessas importâncias e também vai conhecer os padrões desse tipo. Nesse caso, são cerca de 8 padrões. Eu vou compartilhar aqui a tela do nosso site, em que eu falo justamente lá, eu tenho uma estrutura básica do que a gente vai ver, certo? Então, nós vamos falar aqui do Adaptator, né? Adapter, Bridging, que ele tem tudo basicamente bem próximo do que realmente é a tradução literal em português, tá? Composite, Decorator, tem também o Facility, o Flayate, o Mediator e o Proxy. Nesse caso, são 8 padrões. E aí, olha só, eu vou falar de cada um deles, porém, eu acho que talvez para cobrar em atividades fica muita carga cognitiva para vocês. Então, eu posso lançar um problema para cada atividade do estudo desse, e eu posso escolher um desses métodos que eu achei mais interessante de ser explorado, e vocês podem fazer a atividade. Porém, é interessante que vocês estudem também os outros padrões, tá? Então, vamos lá. Nosso foco da aula de hoje é um desses métodos, que é o Adapter método, né? Nesse caso, ele tem aqui, eu trouxe uma característica de um adaptador mesmo, como se fosse realmente a abstração aqui que eu quero trabalhar com vocês, é justamente a questão de um adaptador mesmo, certo? Vamos supor uma tomada de 2 pinos com um adaptador que vai plugar em uma tomada que tenha 3 pinos. Então, são 2 interfaces diferentes. Nesse caso, o plugin, nesse caso, é de 2 pinos, e o que tem lá, nesse caso, lá na caixa, é 3 pinos. Então, eu não posso simplesmente ignorar o meu equipamento ou ignorar a estrutura da minha casa. Eu tenho que adaptar as situações, ou seja, as famosas gambiarras, né, nesse caso. Mas não é uma gambiarra propriamente dito, mas sim uma adaptação dessas 2 interfaces, tá? Então, a gente vai trabalhar um exemplo bem clássico disso, que vai ficar bem fácil de entender também o contexto de Adapt método, né? Bem, então a gente vai apresentar um problema geral, apresentar uma solução utilizando o Adapt método. Nós iremos também apresentar a diferença entre adapts de objetos de classe. Eu vou mostrar 2 formas de adaptar um código, certo? E também vamos apresentar, na verdade, não é adaptar o código propriamente, a gente vai criar uma classe que adapta justamente ou em relação ao objeto ou adaptação em relação à classe, tá? Então, é possível fazer as 2 formas. E esse último objetivo aqui, eu achei que ficou, eu olhei o material, acho que ficou muito avançado, que era para mostrar em termos de arquiteturas de sistemas modernos, mas eu acredito que o importante é você entender pelo menos o método, porque são muitos métodos, nesse caso são cerca de 23
padrões de projetos, eu acho que o principal você precisa entender, pelo menos quando fala adapter método, por exemplo, vocês precisam saber o que é cada um. Então, vou focar pelo menos no que é essencial. Bem, então aqui o principal problema que a gente enfrenta é como a gente quer criar, como se cria uma classe que pode ser reusada, mesmo que não tenha uma interface requisitada pelo cliente. Vamos supor que o cliente tem uma saída, ele exige uma saída, porém a sua classe ele trabalha de uma outra forma. Então, eu preciso justamente de alguma coisa para ajustar ao padrão do que o cliente solicita. Vamos supor, se você tem um construtor com 2 parâmetros e a saída precisa de 3 parâmetros, alguma coisa a mais que o cliente exige, certa classe cliente. E como as classes de interface compatíveis podem trabalhar juntas, a gente pode ver que pode ter 2 classes distintas e elas podem se comunicar entre si através dessa outra classe que a gente vai adaptar ela a fazer essa comunicação, certo? Bem, então a solução é justamente definir uma classe adapter que converta a interface, em uma classe em outra que o cliente necessita. A gente vai justamente fazer com que essa classe que a gente precisa, que foi solicitada pelo cliente, se adapte ao contexto que o cliente solicita. E essa adaptação através de, a gente vai usar um pouco de composição e de herança, pode ser usado as duas. Porém, entre as duas, eu acho que fica mais fácil você ter pela composição, certo? Porque evita de ficar criando heranças dentro das suas classes. Então, o adapter método, ele converte a interface de uma classe em outra interface esperada pelos clientes. Então, essa é a principal definição. Então, ele converte justamente a interface esperada pelo cliente. E ele permite a comunicação entre classes que não poderiam se trabalhar juntas devido à incompatibilidade de suas interfaces. Então, essa é a principal característica que a gente vai trabalhar agora, certo? Então, vou pegar um problema bem simples para vocês entenderem o que seria a aplicação desse método, certo? Então, perceba só essa diagramação ML. Aqui é antes do modelo Adapt, né, nesse caso, né? Então, aqui tem eu trouxe um contexto bem simples mesmo, que é o HDMI, que a gente trabalha, por exemplo. Nós temos aqui a classe Computer, que nesse caso tem uma porta, mas eu sei que o computador tem mais de uma porta, na verdade, e a gente está trabalhando aqui com HDMI, para a gente abstrair mesmo, certo? Então, aqui uma das portas é HDMI, e tem 2 métodos lá, que é Connect Porta, e também um método que é também público. Esse método público, ele seta a imagem e o som, certo? Então, send image and sound. Ou seja, estou setando aqui, enviando a imagem e o som. Lembrando também que no método Connect Port, eu tenho justamente um cabo que é HDMI, ou seja, o computador só conecta com o cabo HDMI. Nesse exemplo que eu estou dando, certo? Bem, eu estou fazendo a composição aqui desse computador. Esse computador é composto de o quê? De uma interface, né, uma interface HDMI, que tem 2 métodos. Como a gente tem como interface, esses métodos eles são por padrões aqui públicos e estáticos, e ele seta a imagem, né, seta imagem e seta som. Aí tem também aqui o dispositivo de saída, que é uma TV, que também tem uma imagem e um som, e elas duas são também com o padrão HDMI. Já eu tenho, vamos supor, isso aqui o computador ele consegue conversar diretamente com a TV, porque a saída do computador é um HDMI, e também a entrada da TV é um HDMI, então você consegue transportar tanto a imagem como o som para uma TV. Por exemplo, o meu notebook está conectado a uma TV, por exemplo, com cabo HDMI, certo? Então, isso é um exemplo. Porém, vamos supor que eu tenho um monitor antigo, por exemplo, aqui, um outro monitor que ele só seta a imagem, não seta o som, obviamente. E o padrão dele é um VGA, então a interface aqui é um VGA que seta só a imagem, certo? Então, esse aqui é um padrão, assim, isso aqui é antes do padrão para a gente demonstrar como seria a parte de configuração. Vocês iriam criar essas classes e essas classes estariam justamente incompatíveis. Nesse caso, o computador não tem como conectar o monitor porque ele não setaria o som, certo? A gente faz uma forma de adaptação, certo? Para que a gente consiga fazer a comunicação diretamente com a interface VGA. Como é que é feito isso? Segundo lá, a gente cria uma classe que vai ser como um adaptador, certo? Essa classe pode ser adaptada relacionada ao objeto ou pode ser relacionada à adaptação da classe, certo? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, na parte da diagramação ML, eu estou utilizando o método adapter, que ele vai fazer justamente relacionado ao objeto. Então, eu tenho aqui a mesma classe do computer, que tem uma porta HDMI, tem uma conexão
conectando com a porta também HDMI, seta imagem e som, certo? Então, tem um Send Imaging and Sound. Também faz uma composição diretamente com a interface HDMI, que tem os métodos Set Imagem e Set Sound. Ele tem justamente a comunicação aqui através de uma TV, que tem a comunicação, né, através de uma composição, setando a imagem, e perceba que eu tenho aqui, justamente, eu posso pegar a comunicação diretamente com esse HDMI e também com o VGA, através de uma composição. Como é que é feito isso? Eu crio justamente essa classe, e eu dou um exemplo aqui, nesse caso, de criar nesse caso, um objeto do tipo VGA aqui na classe HDMI ou VGA Adapter, e aí eu recebo como, desses 3 métodos que nós temos aqui, HDMI ou VGA Adapter, ele recebe um VGA, então ele vai adaptar o VGA para receber tanto o som como a imagem. Nesse caso não vai, obviamente, você sabe que no monitor não vai aparecer o som, aí ele vai exibir a imagem, porém, talvez vai mandar uma mensagem dizendo que seria interessante fazer isso, né, na verdade, dizendo que tem problemas com a questão aí do som. Então, ele vai funcionar, obviamente, vamos supor, se você coloca um computador conectado com um monitor antigo, ele vai conectar, obviamente, mas ele não vai exibir o som. Eu precisaria de outro dispositivo aí para sair o som, certo? Em uma TV eu consigo captar a saída tanto do áudio como da imagem, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, a gente vai fazer a parte de programação disso aqui. Eu vou abrir, já está aqui aberto o Visual Code e vou compartilhar com vocês. Vamos lá, eu vou apresentar uma janela, que é justamente isso aqui. Eu vou fazer do zero, tá? Com vocês, eu vou só fechar esse aqui, que foi o que eu expliquei no segmento de aula passado. Vamos lá, eu vou aqui, esse aqui é o que a gente tem do padrão antigo, certo? Se tiver algum problema aqui, a gente vai tentar resolver isso aqui agora, certo? Porque eu estava vendo, eu não estava dando problemas aqui. Eu vou criar aqui uma pasta, que vai ser chamada de adapter método. Dentro dessa pasta, eu vou criar o modelo, certo? Tem um modelo e tem justamente a adaptação. Eu vou criar uma nova pasta chamada model. Nesse modelo, eu vou precisar fazer justamente algumas mudanças aqui, nesse caso, criando aquela parte de comunicação, criando aquelas classes que eu falei do VGA, da TV, no caso, criando as interfaces, certo? Então, a primeira coisa que eu vou precisar aqui criar no modelo é justamente a interface do VGA e do HDMI, certo? Então, deixa eu só pegar aqui pelo exemplo que eu tenho no livro. No caso, seria primeiro criar as interfaces, então eu tenho aqui um adapter, vou criar a pasta primeiro das interfaces, depois eu crio do modelo. Quais são as interfaces que são de comunicações, certo? Então, eu tenho a comunicação lá do VGA e do HDMI, então eu preciso primeiro fazer essas duas comunicações com padrões universais de transmissão de imagem, certo? De imagem e som. Então, primeiro eu vou criar a do VGA, então eu vou criar aqui um arquivo, new file. Vou chamar de VGA, certo? VGA não, pode ser VGA ou pode HDMI. Então, primeiro fazer o VGA.java e ele perceba que eu vou mudar do VGA para a interface. Aí aqui onde acontece o problema que eu queria ver com vocês. Ele está dizendo aqui que precisa mover o VGA, aí eu crio aqui, nesse caso, a pasta, o package, né? Onde ele está, eu tento chamar justamente o adapter, mas não sei se eu fiz alguma coisa de errado. Ponto. Nem aparece a opção. Ou interface, né? Não sei se só vai com a interface. Não, peraí. Dá um erro aqui ainda. Eu não sei, é isso que estava dando problema quando eu estava tentando gravar as aulas. Eu parei na aula 9, quando eu fui fazer justamente a parte de programação aqui do zero, aí deu problema, que é justamente nessas pastas.
mesmo que eu abra o projeto lá, ele vai, olha só, o Creation Pictures está dando problema aqui, tá vermelho nesse caso. Das outras vezes que eu fiz, eu fui lá, abri aqui o Factory, e aí, perceba, olha só, quando eu clico, aí já dá um erro, nesse caso, olha só, não sei. Talvez eu mexi em alguma coisa aqui na configuração, eu instalei, tá tudo instalado, fiz a parte de configuração e então, acontece esse problema. Mas aí seria, eu posso até mesmo fazer o código aqui e pedir para rodar em outra máquina aí com vocês, tá? Então seria isso aqui, olha só, a gente cria a pasta do interface, mas o certo seria justamente colocar aqui adapter método ponto interface. Aí não acontece nada, que tá dando erro do mesmo jeito. Eu tentei ajeitar, mas não consigo isso aqui. Poderia fazer assim, então, olha só. Eu posso dar orientações e aí o aluno vai fazendo no programa desse para corrigir esse problema depois da minha máquina. Pode ser assim? Ou não? Ou posso fazer aqui no meu computador e depois envio para vocês. Talvez só a questão das pastas aqui. Não sei, eu vou ver aqui como é que eu faço. Olha só, então seria precisar da interface, eu vou precisar de uma interface aqui VGA. E aí eu vou precisar de um método que vai ser para quando for trabalhar, importar dessa interface, ele use ele, nesse caso, né? Nesse caso vai ser, a gente pode fazer de duas formas, todos os métodos que a gente cria no interface, elas são públicos, estáticos, né? A gente pode criar, pode colocar público e estático, mas eu posso omitir essa informação, certo? Então, eu coloco void, set imagem, que vai retornar justamente só a imagem, né, nesse caso, e eu vou colocar apenas uma string aqui, para dizer uma mensagem, sabe, que apenas a gente está trabalhando aqui abstraindo esse contexto, certo? Então, tem uma imagem que seta uma imagem, e aí essa interface do VGA. Também vou precisar criar aqui uma outra interface, que vai ser justamente o HDMI.java, que também é uma interface, tá? Então, vou ver se funciona, certo? Isso aqui do package, né? Adapter Method Interface, que é a parte onde está o projeto. E aí eu crio aqui a interface HDMI, que também é um método, que é um void, né? Public, ele tem um set image, ele recebe justamente uma string, não uma imagem. E também eu vou receber aqui um void set som, que também recebe como parâmetro uma string de som, certo? Então, som. Então, tenho aqui as duas interfaces que vai servir para o meu modelo, tá? Então, aí no modelo, a gente justamente precisa criar as comunicações, nesse caso, com a TV, que no caso são os dispositivos. Eu posso criar aqui, ao invés de ser modelo, para ficar mais interessante, a gente colocar dispositivos. Acho que dispositivo... Adapter método, crio aqui. No caso para ser os dispositivos, a gente pode colocar, seria devices. Vou colocar aqui dentro de cada um desses os dispositivos que nós temos. Nesse caso, quais são os dispositivos? Que seria o computador, a TV e o monitor antigo, tá? Então, eu vou primeiro criar a TV. Então, tv.java, ela é uma classe, certo? E essa classe, ela vai implementar daquela interface, que é uma interface HDMI. Então, precisamos primeiro fazer as interfaces, né? Para depois criar justamente os dispositivos. Então, um dispositivo TV, ele implementa do HDMI, certas características de um HDMI. Então, aqui eu vou criar uma pasta, né, um package. Na verdade, colocar isso aqui dentro da pasta, que seria... Eu estou colocando aqui, estou chutando, que seria justamente esse problema, certo? Devices. Aí quando aparece o mesmo erro. Vamos ver se a gente consegue executar ele aqui. Se não, eu mando para algum aluno executar. Então, nós temos aqui a classe da TV, que tem justamente, implementa características do
do HDMI. Ele deveria também dar um erro aqui, porque a gente tem que criar aquele override, né, para justamente referir justamente aos dois métodos que a gente criou da interface. Como aqui está dando um erro, aí provavelmente ele não reconheceu esses dois métodos aqui. Talvez não vai dar certo. Então, aqueles dois métodos que a gente criou lá, do setImage, ou som, né, setSong, ele retorna justamente aqui com um override. Eles são todos públicos, mas nesse caso eu posso omitir aquela informação, né, então já vai direto. Na verdade, como a interface, não. No caso, como é a classe, precisa colocar, né? No caso, só na interface que você precisa omitir. No caso, você pode omitir. Então, digo que eles são públicos. Void, setSong, setImage, que é justamente que recebe justamente aquelas características da interface do HDMI. Então, aqui, como ele é um void, eu posso usar um método systemoutprintln para retornar justamente uma mensagem, certo? Então system.out.println e ele retorna justamente uma string, que é como se fosse dizer, olha só, eu estou conectando a TV com... ele recebe a imagem que está tendo esse retorno ou recebe o som. Tá? Então, seria uma mensagem do que você quer retornar. Eu vou colocar assim, certo? Então, seu vídeo, mas eu vou concatenar isso aqui com o que está recebendo aqui com o parâmetro da imagem, né? Então, setImage, dessa forma, certo? Então, aqui seria o método retornado. Também aqui eu vou dar um systemoutprintln para retornar justamente a imagem, né? Nesse caso, o som. Então, seu som ou seu vídeo já foi, né? Seu som, ponto, recebe aqui o som. Pronto. Então, aqui está só mostrando uma mensagem de que qual a imagem que eu quero exibir e qual o som que eu estou exibindo, certo? Bem, então, a TV ele recebe características, implementa características de HDMI. E aí eu vou usar também vou criar o dispositivo aqui, que vai ser a TV, nesse caso. Então, quer dizer, desculpa, o monitor. Então, old monitor.java. É um monitor mais antigo. Também é uma classe, e ele vai implementar da interface nesse caso, vai ser HDMI, vai ser VGA, certo? Também ele vai estar dentro da pasta Adaptate Method Device. Não sei por que está dando erro, mas tudo bem. Aqui vamos lá, nesse caso precisamos pegar o padrão, nesse caso o método abstrato e trazer isso aqui para cá. Então, nós temos o public void setImage e eu vou retornar justamente uma mensagem, como é um void, né? Nesse caso, eu só retorno uma mensagem, posso retornar uma mensagem como sendo algo como assim, né? Nesse caso, só o seu som recebe o som. Quer dizer, só a imagem, né, na verdade, né? setImage. Pronto, então, perceba que a gente tem aqui os dois dispositivos principais, né, no caso a TV e o monitor, ambos herdam características, na verdade, implementam características das interfaces ou VGA ou HDMI de acordo com o padrão que a gente já conhece, né? Bem, de uma vez definido isso, a gente vai para o outro dispositivo, que é o computador, que vai fazer a comunicação ou com a TV ou com o monitor, nesse caso. Então, vou colocar aqui um computer.java. Ela também é uma classe, e essa classe aqui, ela não implementa de nenhuma interface dessa aqui, por mais que o computador ele pode ter tanto a entrada VGA como HDMI, mas aí eu posso colocar ele assim mesmo, e aí eu posso criar aqui um atributo dentro dessa classe, que vai ser um atributo HDMI, certo? Não necessariamente ele adapta, ou seja, o contexto de um HDMI, mas eu posso criar um atributo HDMI. Mas antes eu tenho que clicar aqui a pasta do Adapter Method Device. Eu tenho justamente esse método, e aí o que vai acontecer aqui? Eu vou criar uma variável privada, que vai ser o HDMI, ele vai ser do tipo HDMI, né? Então, eu tenho uma porta nesse computador que adota a interface HDMI, certo? Então, uma porta que tem uma interface HDMI. Ok, então, esse computador tem uma dessas portas. Eu já criei esse atributo aí. Depois disso, a gente vai criar aqui um método, que é o connectPorta, e também o que vai enviar a imagem e o som.
nesse caso, de acordo com a porta que a gente está trabalhando, certo? Então, primeiro eu vou criar o public void connect porta, a porta que a gente está conectando, então, connect port, e aí recebe como parâmetro aqui uma imagem, né? Nesse caso, pode ser uma tela ou um dispositivo de tela. Eu vou colocar como sendo HDMI screen, certo? Vou colocar screen. E aí eu vou receber aqui no Connect Port a seguinte situação. Esse Connect Port está conectando a um dispositivo que tem uma interface HDMI, certo? Nesse caso. E aí eu vou mandar a mensagem da seguinte forma. Eu vou mandar um sysout. Deixa eu pegar aqui para a gente ganhar tempo. Só o texto. Que vai ser justamente o quê? Eu vou dizer que eu estou conectando esse dispositivo a uma porta HDMI. Então, vou mandar mensagem apenas, né? Conectando a uma porta HDMI. E essa parte que receber como parâmetro, ela vem aonde? Ela vai justamente, aqui estou apenas colocando uma mensagem de comunicação, porém aqui, logo em sequência, a gente vai utilizar dizer que essa porta aqui vai receber justamente esse outro dispositivo. Então, disporta, disporta, deixa eu pegar aqui, dis.porta, recebe o screen, que recebe como parâmetro. Ambas são do tipo HDMI, então é uma coisa pela outra, tá? Estou conectando uma porta HDMI. Nesse caso, essa porta que tem lá no computador, que é a porta lá do HDMI, ele vai conectar aonde? É uma TV que tem saída HDMI. É isso que está acontecendo aqui, certo? Se eu quiser conectar no monitor, eu vou precisar justamente lá do adaptador que a gente vai chegar lá nesse momento, certo? Então, só estou criando a configuração do que é um computador. Depois disso, eu vou criar justamente o que vai setar as imagens e o som, certo? Então, public void, que é um método público void, que vai enviar a imagem and som. E aí recebe duas coisas como parâmetro. Ele recebe uma string, que é uma imagem, e também uma string para o som. Certo? Então, eu tenho duas coisas aí que eu preciso. Ok. Como é que a gente faz a primeira comunicação aqui? Eu vou dizer o seguinte. O importante aqui é a comunicação correta que você faz. Se essa porta for nula, o que vai acontecer? Eu vou dizer se essa porta realmente não existir lá no computador, tiver com problemas, eu vou dizer que teve problemas na questão do cabeamento, certo? Eu vou dizer assim. Problema de conexão, uma coisa desse tipo. Caso contrário, aí eu recebo justamente, o retorno justamente o som e a imagem. Então, connect, vamos dar mensagem assim, porque pode estar conectado no dispositivo, né? Mas não pode estar conectado no computador. Então, eu vou dizer assim, connect o HDMI no computador. Então, seria essa aí. E aí eu vou colocar um else para dizer que se realmente a porta não for vazia, eu vou dizer que eu vou setar o port ponto. Essa porta aqui que a gente está criando, ponto set imagem, mas não aparece, né? Era para ter aqui, porque nesse caso os programas estão dando erro, né? Como se fosse um erro. Mas assim, a lógica está correta, o problema acho que talvez realmente seja nas pastas. Então, eu vou setar a imagem aqui com base nessa imagem que a gente criou aqui como do parâmetro, que recebe como parâmetro, e também eu vou dizer que essa porta HDMI vai receber justamente a ponto set, o método lá do HDMI, nesse caso set som, né? Com base no som que a gente criou aqui, que recebeu como parâmetro. Até tudo bem, nesse caso aqui está tendo fácil, a comunicação fácil, porque o dispositivo do computador, ele tem uma porta HDMI. Eu precisaria de quê nesse computador? Para conectar a imagem e a TV, ao monitor. Eu teria que ter uma porta aqui, uma porta VGA, certo? Então, teria que criar um private, né, nesse caso, e aí vamos abstrair que realmente não tenha nesse computador uma entrada
VGA, eu precisaria de um adaptador, certo? Então, esse adaptador é feito através de uma classe, ou se fosse realmente isso aqui no físico, seria você comprar um equipamento, ou um adaptador que vai converter o HDMI para o VGA, ou VGA para HDMI, depende da situação, certo? Então, tem aqui justamente os devices, os dispositivos, a interface. Ok. Nesse caso, a gente já fez toda a parte principal, e o que vai fazer, a gente precisa fazer é o cliente e os adaptadores, certo? Tem duas formas de fazer esse adaptador. Eu vou só renomear isso aqui para aproveitar a pasta. Vai ser aqui os adaptadores, certo? Adapters. Nesse primeiro adaptador aqui, eu vou criar de acordo com o objeto. Eu vou fazer ele, que é mais simples. E aí, em seguida eu vou enviar esse código para alguém executar, certo? Eu vou fazer do HDMI, que é aquele que realmente converte relacionado ao objeto mesmo, eu converto ele, nesse caso, então HDMI para VGA, certo? Então, eu vou converter o sinal do computador, que é HDMI, para que saia pelo menos a imagem na TV. Então, o nome vai ser HDMI to VGA adapter.java. E aí, nesse caso, ela é uma classe que vai implementar, olha só, ela recebe implements via HDMI. Quando eu faço dessa forma, eu estou dando poderes a ela de uma HDMI, certo? Então, estou adaptando aqui para um VGA+, eu estou implementando características de HDMI. Novamente, está dando um erro aqui na página. Eu acho que eu já sei o que eu fiz. Eu acho que quando eu fui aqui nas configurações, deixa eu ver aqui, setando. Eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui seria a configuração de fábrica, né? Deixa eu ver. Eu não sei, tá? Em algum canto eu acho que eu mexi nessa configuração aqui. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim mesmo, aí depois, em outro momento, eu vejo essa questão da configuração para eu continuar, porque tá dando um erro justamente nos comandos do Java, porque os outros estavam funcionando. Ai, meu Deus, o que eu faço para passar daqui? Pronto. Um package aqui seria adapter método.adapters. Acho que vai dar certo aqui. Nesse caso, não, sim. Nesse caso, vai dar certo do computador que eu vou testar, porque nesse caso, o meu não vai dar certo, né? Não tá dando certo. Bem, então, olha só. Eu vou fazer com que essa interface, essa classe de adaptação, implemente características de HDMI. Então, preciso justamente aqui criar nesse adaptador um plugin de VGA. Nesse caso, eu vou precisar do atributo private, porque nesse caso, esse aqui seria lá no computador, mas a gente não tem como mexer na arquitetura do computador para colocar lá um dispositivo VGA. A gente tenta abstrair um pouco isso, certo? Porque a gente sabe que pode ter computadores mais antigos que tenham o VGA. Vamos supor que não tenha, certo? Então, esses computadores mais modernos talvez não tenham. E aí, você teria que, ao invés de mexer no computador, você cria justamente, compra um adaptador. E esse comprar um adaptador é justamente essa classe que a gente está criando aqui, que implementa características, ou seja, a saída dele é HDMI, porém tem um plugin lá que é justamente o VGA, certo? Então, para conectar no monitor antigo. Então, private VGA, e aí eu digo que esse aqui, VGA é do tipo VGA, certo? Que é o atributo, né? Que é do tipo VGA. Pronto. Uma vez definido isso, eu vou criar aqui também nesse caso, um construtor, né, que é o public, o próprio nome da classe, né, adapter. Ele é um construtor que recebe como parâmetro aqui um VGA, certo? E eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que esse VGA aqui recebe esse VGA. Então, this.VGA recebe o VGA. E aí eu também posso mandar uma mensagem aqui que eu vou, só para digitar uma comunicação lá, dizendo que é o seguinte, conectando, estou misturando português com inglês, conectando
o HDMI, VGA, adaptador. Conectando o adaptador VGA, pronto, acho que fica melhor assim. Conectando o adaptador HDMI, VGA. Pronto, eu estou justamente convertendo o HDMI para VGA. Aí aqui, olha só, eu vou precisar criar como ele implementa características de HDMI, então, HDMI é uma interface, então preciso aqui, também do construtor, fazer lá, trazer os atributos, tanto no caso do atributo, os métodos, né, de setImage e setSound. Só que nesse caso tem um detalhe, olha só, eu vou pegar lá da interface do HDMI, deixa eu só... Nesse caso, é algo assim, né? Mas eu vou mandar mensagem, nesse caso aqui, da seguinte forma, olha só. Eu vou dizer que aqui é public, void setImage, aqui também public, void setSound. Porém, a gente sabe que o recurso lá do VGA, do monitor, ele não tem como transmitir o som, mas eu posso transmitir a imagem. Então, o que eu vou fazer? Ele vai fazer o seguinte, eu vou mandar aqui duas coisas. Na imagem, ele realmente vai setar a imagem, certo? Então, olha só. Então, VGA, ponto, setImage, ele vai setar a imagem para a imagem que a gente está trabalhando aqui, certo? Do setImage. Pronto. E aí eu vou mandar a mensagem aqui para o usuário, system.out.println, vou mandar mensagem dizendo que está convertendo a imagem HDMI, é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, para VGA. Certo? E aqui o setSound não tem como, porque não tem como transmitir no monitor o som, né? Então, eu vou dizer o seguinte, o dispositivo, aqui a gente sabe que ele só converte, mas ele vai dizer assim, desculpa, mas nós não trabalhamos com som. Pronto, certo? Então, esse aqui são as principais comunicações. Pronto, esse aqui é a classe do adapter. Não é simples, olha só. Esse exemplo que está dando aqui fica bem mais claro, porque é uma coisa que você já tem domínio, né? Então, a gente sabe que o que é VGA, o que é HDMI, e aí eu tenho justamente, ele conecta realmente no monitor, porém não sai o som. E aí a gente vai fazer agora a comunicação com a classe cliente, certo? Para a gente rodar isso aqui. Que nesse caso vai ser no computador de vocês. Certo? Então, eu vou criar aqui no adapter método, vou criar uma classe que vai ser chamada de cliente.java. E aqui também, aí, olha só, package, adapter, adapter método. Qualquer coisa a gente ajusta aí quando for no computador de vocês, certo? Talvez alguma coisa eu não tenha colocado. Por exemplo, importar alguma biblioteca que eu precisei usar. Nessa classe cliente eu vou criar o método public static void main para testar justamente a parte de configuração. Com o string args, ele recebe uma string de argumentos com o run debug. Aí eu vou criar aqui os dispositivos, certo? Eu vou criar primeiro, com base no que eu quero, nesse caso, um computador que a gente está trabalhando aqui, né, um PC. Ele recebe um new computer, características de um computador. E aí eu vou também colocar uma TV, nesse caso. Nesse caso, eu vou colocar o monitor, tá? Então, eu vou dizer assim. Seria monitor. A gente colocou como sendo o que aqui? Foi only monitor, né? Outro monitor. Only monitor. Então, aqui eu tenho um monitor aqui, antigo, vamos supor. Ele recebe new, old monitor. Então, tem um PC e um monitor. Eu vou conectar justamente o PC no monitor, sendo que o monitor ele tem padrão VGA, um monitor antigo, e o computador é um padrão moderno com HDMI, certo? Então, para isso, a gente vai conectar
de uma forma. A gente cria justamente o padrão dessa forma. Olha só, a gente vai dizer que o pc.connect, a gente vai conectar uma porta, connect port, que vai ser com base em um new, olha só, a gente vai conectar essa porta com base em quê? No adaptador, relacionado ao quê? Ao HDMI, ao nosso adaptador, HDMI por BGA adapter, certo? Então, nós temos justamente esse método, nesse caso, com base no new HDMI to VGA adapter, e aí precisamos aqui basear em quem? No monitor, a gente vai adaptar com base no monitor. A gente vai conectar ele justamente vai conectar o PC ao monitor com base no adaptador, ou seja, a gente vai pegar esse adaptador, colocar no monitor e vai conectar na porta do PC, que é uma porta HDMI, certo? Então, a gente vai setar aqui algumas imagens, né? Por exemplo, no pc.sen, imagem som, e eu vou conectar aqui duas coisas. Vamos supor que eu esteja apresentando aqui um gato como imagem e o som dele miando, tá? Vou colocar miau, miau. Então, um miau que bem desesperador. Pronto. Então, vai ser um gato a imagem de um gato miando. Então, nesse caso, o que pode ser, o que vai sair aqui? Ele só pode aparecer justamente a mensagem de gato e vai dizer que a mensagem do miau não pode ser exibida, certo? Essa que deveria ser a resposta. Então, eu vou, nesse caso é isso mesmo, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar esse programa para alguém, eu vou pensar que vocês conectem aqui a máquina, e eu vejo essa questão do erro depois aqui é isso aqui mesmo, certo? Deixa eu só mandar aqui para alguém. Pode ser para Luiz? Na verdade, não, porque eu acabei de formatar o computador, professor. Estou sem o VS Code. Não, José Inácio, pode ser? Josué. Eu acho que ele não está ouvindo. Mas eu estou terminando de instalar já. Se puder aguardar 3 minutinhos, acho que é o tempo. Tá. Cadê o resto da turma? Oi, professor. Estava escutando aqui, que eu tava mudo. Eu Tá. falei, mudo. Como é? Desculpa, eu não peguei o final, não, que o senhor falou. Então, para fazer rodar aqui esse programa no computador, vocês, porque eu estou vendo que aqui está dando algum problema, eu não sei ainda, eu tenho que pesquisar porque está dando erro. Eu vou enviar para o seu e-mail, tá certo? Tá, beleza. É Josué Inácio, né? Silva, Josué Silva, pronto. Isso. Vamos lá. Eu vou pegar aqui documentos, padrão de projeto, adapter. Eu tenho que fazer justamente, colocar UNIRA, pronto. E vou enviar, tá? Pronto, já enviei. Ok. Aí, Você vê aqui, eu abro. pronto, eu vou finalizar aqui, mas, assim, qualquer coisa que tiver com erro, a gente vai corrigir agora, tá? Deixa eu só fechar aqui. Bem, vamos lá, né? Esperar. Conseguiram captar a ideia do que é o adapter? Mariana, Luan, Luiz, Josué. Sim, consegui. Tinha 2 alunos que saíram, foi. Tem mais um. Acho que eu sei qual foi. Mas só tem 6 alunos, né? Nesse caso, a disciplina. Acho que sim, mas vai ficar mais claro quando eu estiver fazendo a atividade. Certo. Nesse caso, a gente mostrou para vocês, nesse caso, duas interfaces. Né? Deixa eu só voltar lá para a diagramação ML, eu acho que fica mais fácil de explicar. Olha só.
nós fizemos o quê? Nós criamos as interfaces HDMI e VGA. HDMI tem a questão de setar a imagem e o som, e também o VGA somente a imagem, certo? E aí nós temos os dois monitores, nesse caso o monitor e a TV. A TV, ele é da Professor, característica... Oi. confirma aí se enviou, porque aqui eu não recebi ainda não. Eu mandei O senhor mandou para esse. o arroba da UEPB. Isso. Chegou não ainda? Não. Ué. Josué Silva, ponto Silva, aluno. Tá certo. Certo, deixa eu só recapitular aqui. Nesse caso, a gente precisou criar duas interfaces, HDMI e VGA, com dois métodos estáticos, o set imagem e set sound para o HDMI e também o set imagem para o VGA. Tem dois dispositivos aí, que é a TV e também o monitor, né? Então, a TV, ele implementa características de HDMI. Então, os atributos que a gente tinha lá, dos métodos que a gente tinha lá em HDMI, foi para também a TV, que é o set imagem, o set som, com apenas uma mensagem dizendo que foi conectada, conectando a imagem, conectando o áudio, certo? O áudio e a imagem que a gente quer se referir. E também o Old Mode monitor, nesse caso, seria um monitor que implementa características do VGA, então só seta a imagem lá, certo? Então, nós temos essas duas coisas que a gente apresentou, para depois apresentou também o computador. Nesse caso, nós temos um computador aqui, que tem uma porta HDMI, que conecta uma porta, que geralmente é um cabo HDMI, e eles enviam justamente a imagem e o som. É um parâmetro, é um atributo, é um método que tem dois parâmetros, que é a imagem e um som, certo? Então, temos isso. E ele conectou a uma porta HDMI, certo? Lá, nesse caso, a gente criou lá no programa cliente, na verdade, criou aquele computador e em seguida fizemos, tinha um monitor lá para adaptar, aí a gente criou aquela classe HDMI do VGA Adapter, que nesse caso como fosse realmente um adaptador, em que nesse caso eu tenho lá um atributo privado que é o padrão que a gente quer adaptar, nesse caso, do HDMI para o VGA. Aí, se eu quero adaptar do HDMI para o VGA, então, nesse caso, o atributo lá privado precisa ser VGA. E aí, o método, que é o HDMI to VGA Adapter, ele recebe como parâmetro também um adaptador VGA, nesse caso, a entrada e saída VGA, que recebe justamente esse parâmetro, né? A gente fala dis.VGA recebe VGA, certo? E aí, ele tem a seta a imagem e o som, por mais que a imagem aqui, ele vai converter a imagem HDMI para VGA, e em seguida o set sound ele não vai converter, ele diz que realmente ele não trabalha com som. Foi isso que a gente fez, certo? Então a gente fez a comunicação, conectou, vai conectar ao monitor e vai mandar, tem que aparecer a mensagem do gato, somente a imagem e sem o gato miando, certo? Essa que tem que ser a resposta, a saída. Conectou aí, Josué? Chegou? Chegou agora, estou extraindo aqui. Tá. Então, eu vou parar aqui de apresentar. A gente já finaliza a aula, só para a gente ver essa questão se vai funcionar com o VGA. Qualquer coisa a gente retorna para a próxima aula. Como a gente tem mais tempo na segunda, na quinta, na verdade, aí não fica tão tarde, né, para a gente não... Certo? Vamos só ver como é que funciona aí. Ainda faltou outra coisa, né? Faltou a adaptação da classe. A gente fez só do objeto. Só que nesse caso, o outro adaptador a gente vai precisar também, além de implementar, ou seja, composição, a gente vai ter que precisar também utilizar uma interface. Quer dizer, usar a questão da herança, né? Nesse caso, vai implementar e que no caso vai estender e adaptar, na verdade, né? Estende da interface e, no caso, desculpa, ele estende do monitor
e utiliza como composição através de uma implementação com o HDMI. Então, ele usa duas coisas, composição e herança. Deu certo ou não? Finalizando. Tava... Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui nas configurações, se... Eu já tentei instalar, tirar as versões... Enfim, acho que talvez seja alguma coisa aqui no meu computador. Aplicações, extensões... Qualquer coisa eu posso... Depois eu desinstalo novamente, depois instalo novamente para ver se ele vem com as configurações certas. O senhor vai ter que parar aí, professor, Tá, eu acho. Ah, não, o senhor... Deixa já eu ver. parei. Tela inteira. Beleza. Eu extraí ele aqui. Tá vendo minha tela? Cadê? Deixa eu ver. Tá. O senhor tá vendo minha tela agora? Sim, sim. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Projeto tá no zip, né? Eu acho que eu consigo importar esse novo. Import. Não sei se aqui. Open. Não dá não. Acho que ele não tá reconhecendo. Não dá pra botar. Então, peraí. Vou fazer o Ele, seguinte. ele não tá como zip, não, tá como WinRAR. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar só um novo projeto aqui e jogo todos lá. Tá. O Visual Code, eu achei ele mais leve, assim. Porém, eu não sei, eu acho que em algum momento, eu acho que o gato, talvez. Para Java, que ele é meio complicado mesmo, professor. Porque tem que mexer na aba lá de baixo. Se mexer direto nas pastas, ele quebra tudo. É um saco mexer com Java no código. É. Esses pacotes, né? Isso aqui é pacotes, né, professor? Esses os três aí. Device, adapters e interface. Tá fácil. E o cliente também. Device é esse. Só um instante. Pronto, aí eu acho que talvez se tiver erro aí no código, falta só o cliente, né? Eu vou botar aqui mesmo. Oi. Um negócio difícil danado. Foi. Bom, Eu vou abrir agora pra gente. bom, primeiro vamos para HDMI, a trabalhar com as interfaces, certo? Para ver se está tudo ok.
A ordem é essa. Interfaces, vai interfaces ali embaixo. Tá tudo certo, né? O VGA, ok. Agora vamos para o computador, a TV e o monitor e o computador. Primeiro o computador, pode ser. Aí precisa importar o Apache, né? Aí é muito bom isso por conta que ele já... Lá o Visual Code também faz isso, mas ele pede para importar. Não. Ele tá importando aqui device. Ah, é porque ele não. É, verdade. Import, nesse caso, interface, ponto, pode colocar só interface, ponto HDMI, pronto, ponto e vírgula, eu acho, HDMI, porque eu coloquei HMDI, HDMI. HDMI. eu coloquei errado, né, que HMDI, MI, pronto, agora deu certo. Por isso que ele não estava sugerindo a importação lá. Aqui ele já tá. HDMI. Import. Hum, Calma aí. Aqui no HDMI, tá certo? importar o importa HDMI, interface.hdmi, pronto. E também o VGA. Se bem que você colocar o HDMI, a interface ponto asterisco, ele retorna os dois, né? Por isso assim vai. Não, né? Ponto, acho que tem que colocar o ponto asterisco. Pronto. Ok. Tá funcionando também o HDMI do VGA Adapter e o cliente precisa importar todas as outras características, né, nesse caso. E tá faltando também adicionar a página, mas tá certo, tá? Porque tá no default aqui, aí. Pronto, agora vamos fechar aí o programa. A saída, como falei, era para sair somente gato, né? E também por exemplo, olha só, conectando o adaptador HDMI VGA, conectando uma porta HDMI, aí disse o vídeo gato, aí olha só, convertendo a imagem para HDMI e aí disse realmente a mensagem, desculpa, não trabalhamos com som. Por mais que a gente tenha passado o gato e eliminando, ele vai só aparecer o gato lá sem eliminar, tá? Então, no caso, o som não vai aparecer, certo? Entenderam? Exatamente isso que precisava fazer. Nós podemos fazer também outra forma também aqui, criar um adaptador para o objeto por inteiro. Aí a gente vai lá na classe das interfaces, adaptadores, nesse caso, vai colocar assim, deixa eu copiar aqui seria HDMI, to old monitor adapter. Seria assim, certo? O nome dessa própria adaptador, desse próximo adaptador. Nesse caso, seria isso aí, HDMI ou de Monitor Adapter, que ele vai estender características do monitor que a gente quer trabalhar e também você vai em adapters, cria uma classe, .java, e essa classe vai ser isso aí mesmo. Pronto. Aí a gente precisa estender do monitor, nesse caso, que a gente quer
adaptar, nesse caso, e implementar para um HDMI, que a bateria está baixa. Tá certo. A gente já está finalizando, certo? Só um minutinho. Tá sem monitor? Tá sem um carregador? Esse código todo está presente lá naquelas pastas que eu acabei de enviar para vocês lá no Classroom, certo? Então, eu só estou explicando o processo aí de como é que destrói e para que vocês entendam realmente a aplicação do padrão, tá? O senhor quer que estenda que classe, professor? Do monitor. Old monitor e implementa características de HDMI. O O é maiúsculo, olha só, outro monitor e implemente. A gente usa a questão de herança e composição, certo? Implemento do HDMI. Pronto, perfeito. E aí, olha só, nós precisamos criar um construtor para esse, que é no próprio nome da classe, né? A gente sabe que é isso, né? HDMI, ou outro monitor. Ele recebe como parâmetro, na verdade, nada. Ele não recebe nada como parâmetro, porém, a gente sabe que está usando aqui outras coisas, né, necessárias. E aí a gente vai precisar criar um super, aí precisou criar o setSonde, né, o método, setou a imagem e também vai precisar criar o som, nesse caso, o som e a imagem. Então, o setSonde a gente vai colocar o seguinte, vai mandar mensagem, aquela mesma mensagem que tem lá no HDMI, do VGA Adapter, que seria justamente que não existe, não trabalhamos com som. Você pode pegar a mesma mensagem que está lá no adapter HDMI VGA, o segundo. HDMI to VGA Adapter, e você pode pegar a mensagem, desculpa, não trabalhamos com som. Pode ser isso, a mesma coisa, essas mesmas, o set imagem e o set som. O que vai mudar é que, nesse caso, a gente vai precisar usar a questão da herança, certo? Olha só, pode copiar e colar aí para a gente fazer as alterações. Nesse caso, esse VGA não tem, né? Nesse caso, mas a gente vai precisar no construtor atribuir o super, né? Nesse caso, você vai fazer o seguinte, lá no construtor, você vai fazer o seguinte, vai colocar super, porque ele pega as características de HDMI, né? Então, super, e aí manda mensagem, por exemplo, que está conectando a um monitor com interface. Você coloca super em minúsculo, tá? Esse S é minúsculo. Abre e fecha, na verdade. É como se fosse. Isso aí. Pronto. Aí você pode colocar uma mensagem, se quiser colocar aí uma mensagem, dizendo assim que. Tipo assim, conectando o monitor VGA com interface HDMI, através de uma interface HDMI. Ficou muita coisa, né? Coloca assim, conectando o VGA, o monitor VGA, nesse caso, conectando o monitor VGA com interface de um adaptador HDMI. Adaptador HDMI. Pronto, aí tanto o set imagem como o set som, o set som realmente é essa mensagem que está sendo apareceu aí, e aí no set imagem a gente coloca super.set imagem. Aí que refere-se justamente, exatamente. Então, aí a gente está convertendo a imagem HDMI para VGA. Pronto, essa é outra forma de utilizar a aplicação do método. Ao invés de a gente criar para o objeto em si, a gente cria justamente utilizando a composição e a interface, a composição e a herança, nesse caso, certo? Então, eu prefiro mais o outro, certo? O HDMI ou o VGA Adapter, nesse caso, aí a gente consegue entender melhor. Porém, a gente pode testar ele lá no programa cliente. Vamos lá no cliente.
você vai precisar criar aqui um outro PC e uma TV, pode ser também. Não, mas pode ser uma. Deixa eu ver aqui. Hum, pode ser, nesse caso, vai colocar assim. Um PC1, você colocou, né? New computador. E aí, esse outro monitor, coloca o monitor 2, nesse caso. E aí, nesse caso, a gente vai precisar. Nesse caso é o seguinte, ao invés de passar o objeto monitor, a gente vai precisar importar como se fosse criar um new. A gente vai fazer o seguinte, olha só, pode apagar essa 13ª linha, 17ª. A gente vai fazer o seguinte, vai instanciar aquele objeto. Olha só, no caso a gente criou o HDMI to monitor adapter. Pode copiar lá o nome da classe para você ganhar tempo. É isso aí. Você vai criar um monitor adaptado com base. Monitor adaptado, ou adapter, que é do tipo HDMI to VGA adapter. Aí você instancia, recebe new HDMI to VGA adapter. A gente cria o objeto, olha só, tá vendo? Porque ele recebe justamente todas as características do HDMI to VGA adapter, certo? Então, não precisa criar esse monitor. Esse monitor é um monitor adaptado, né, com base no que a gente quer esperar, na verdade, para o padrão HDMI. Você pode apagar também a aulinha anterior. Eu tenho um PC que vai conectar esse monitor adaptado. E aí, ao invés de, nesse caso, você vai colocar assim, nesse caso, esse monitor recebe as características do HDMI to VGA adapter. Então, aí embaixo, você vai fazer o seguinte, na 18ª linha, você dá um Enter, e aí você vai fazer o seguinte, vai colocar aí, nesse caso, o PC1. Pessoal, um instante. Oi? Por favor. Não, aí não. Não. Ele estava É porque criticando. tá dando erro, é? Tá, ele tá criticando aqui. Ele tá pedindo para passar um parâmetro aqui. Nesse. Ah, não, é porque HDMI to é VGA mesmo? É, Adapta? monitor adapter. É que você colocou errado, é aquele outro, olha só. É, esse aqui. Isso. E também o outro também. Isso aí. Isso. Precisa. Entendi. Coloca asterisco. Adapter, ponto, asterisco. Acho que vai retornar. Pronto. Pra não dar erro nos dois. Pronto, ok, ótimo. Ok, aí, olha só. Tu vai em PC1. Coloca aí nesse caso, na linha 18, você coloca PC1 ponto. Ele vai conectar a porta dele, né, nessa ponto, conecta e porta, com base em um monitor, que é um monitor adaptado. Pronto. Aí você pode setar a imagem dele e enviar justamente a mensagem do gato miando, que é o PCU.sed imagem de som. Onde tem PC, você vai colocar PC1. Duas formas de usar o método adaptado, ou seja, eu posso criar, olha só, no HDMI to VGA Adapter, ele recebe justamente um monitor qualquer, e aí o outro você percebe que é um monitor adaptado que você adapta o monitor com o HDMI ou o monitor adapter, e recebe todas as características de um monitor adaptado, e aí, nesse caso, o PC ponto conecta a porta, conecta justamente a porta com esse monitor adaptado. Só para a gente ter duas mensagens diferentes, coloca aqui, ao invés de ser gato miando, coloca um cachorro latindo, pode ser. Que aí, nesse caso lá, vai aparecer justamente a mensagem vai aparecer a imagem do gato, sem que aí vai mandar mensagem dizendo que realmente não tem som. E o cachorro também vai aparecer só a imagem do cachorro, só que nesse caso o cachorro não vai latir, nesse caso, no monitor. Quando agora é só executar.
Olha só. Ó, os dois, ele está exibindo tanto o adaptador, está conectando o adaptador HDMI VGA, só um minutinho. Aí diz assim, conectando a uma porta HDMI, aí o vídeo está aparecendo um gato, e aí está convertendo a imagem HDMI para o VGA. Acho que talvez seria interessante colocar uma mensagem antes, mas tudo bem. Ele converte a imagem HDMI para VGA para depois aparecer o gato, a imagem do gato. Aí quando foi para o som, ele disse assim, desculpa, não trabalhamos com som, que é um monitor que lá não aparece o som. Já no outro, ele está conectando um monitor VGA com interface de adaptador HDMI, né, que é justamente esse outro forma de fazer adapter. Ele está conectando uma porta HDMI, e aí, nesse caso, está aparecendo justamente o vídeo lá do cachorro, está convertendo a imagem, é interessante também realmente colocar a imagem antes dessa parte de conversão, né, está convertendo a imagem HDMI para VGA, para depois aparecer a mensagem do cachorro, para depois dizer assim, desculpa, não trabalhamos com som. Ele está aparecendo a mensagem tá aparecendo a imagem em ambos os monitores, porém não está aparecendo a imagem e som porque é uma adaptação nesse caso. Ele sabe que vai funcionar com que realmente o dispositivo trabalha, ele só trabalha com imagem, não trabalha com som, certo? Bem, então a gente consegue fechar esse primeiro tópico. Todo esse código ele vai estar já está disponível lá na nossa parte lá do Visual do Classroom. Agradeço por demais salvou Josué novamente. E aí eu vou tentar ver essa questão daqui da minha máquina, porque não está dando certo. Eu espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Qualquer dúvida a gente tira na próxima por conta da limitação do tempo, tá? Então, a gente vai ver outro padrão de projeto, mas antes de entrar no outro padrão, a gente finaliza esse, tirando algumas dúvidas que ficou para a próxima aula, tá certo? Então, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.